Meu nome é Helena Passos Wichert. Eu nasci em Taquara, no Rio Grande do Sul. E tenho 70 anos. Eu, desde pequena, tive um pai e uma mãe maravilhosos, né? Sou a última de 5 filhos. Esses filhos, quando eu nasci, tinham 14, 12, 10 e 8. Então, eu sou a rapinha do tacho, né? E meu pai e minha mãe foram um exemplo de vida para mim. Meu pai, pastor. E para entender melhor a minha vocação, tem que falar um pouquinho sobre o meu pai. Ele nasceu em Rolante, no Rio Grande do Sul. É da família, por parte de mãe, Amador dos Reis, e por parte de pai, Passos. O tio dele, José Amador dos Reis, foi o primeiro pastor brasileiro do Brasil. E ali, nessa região de Rolante, ali é um celeiro de missionários, de pastores. E ele foi muito influenciado por esse tio. Os pais se tornaram adventistas quando ele tinha 3 anos. E o pai dele morreu logo em seguida, e sendo a mãe viúva, ele foi criado muito próximo à família do pastor José Amador dos Reis. Os tios ajudaram a minha avó a criá-lo. E assim ele foi influenciado a vir fazer teologia. Ali ele se encontrou com minha mãe, que era uma recém-convertida de São Carlos, filha de estrangeiros, e que lecionava no IAE São Paulo. Ali eles se conheceram, em 1922 casaram e começaram a jornada pelo Brasil. Meu pai, como missionário, ele se especializou em ser evangelista. Ele foi evangelista na União, hoje, né? União Leste e Nordeste, abrindo igrejas em muitos lugares. Ele foi pioneiro na igreja de Belo Horizonte e no Nordeste do Brasil também, em vários lugares. Quando ele veio para o Sul, quando eu nasci, ele foi mais para a parte do departamento e também para presidente da associação. Mas, quando pequena, meu pai, entre acho que os 4 anos e 6 anos, ele ia fazer tirar uma sonequinha depois do almoço. Me levava para ver se eu dormia um pouquinho. E isso daí contava histórias, a horinha de contar histórias. Ele contava as histórias que ele viveu no ministério. E sempre dizia assim: minha filha, você foi um milagre de Deus na nossa vida, você não era para ter nascido. Quando o papai trabalhou na Bahia, ele teve tifo e malária, foi desenganado, ficou 5 dias em coma e era para ter morrido. Mas o papai foi ungido e, bem dizer, reviveu. E foi depois disso que a gente veio para o Sul que você nasceu. Então Deus tem um plano com você. Deus tem um plano com você. Você não é uma menina comum. Você tem que ser de Deus sempre. E aquilo foi entrando na minha cabeça. E eu cresci com essa ideia de que eu queria ser uma missionária. Eu queria continuar aquilo que meu pai fez. Mas só que, lógico, nessa época, imagina uma mulher ser pastora. Não existia isso nunca. E eu fui para o lado do magistério. Minha mãe era professora, enfermeira, parteira. E o exemplo da minha mãe, muito dedicada como professora, ela foi minha professora no ginásio em Taquara, e o exemplo dela também foi muito forte me influenciando. E eu queria ser ou enfermeira ou professora. Graças a Deus escolhi para o magistério, porque enfermagem não ia dar certo comigo de jeito nenhum. E então foi por aí que eu comecei. Com 18 anos, terminando o magistério no IAE, comecei a lecionar, no IAP, antigo IAP. E fazendo faculdade ao mesmo tempo. Eu sei que, ao todo, nessa jornada de magistério, que para mim foi um ministério, né? Na obra, na Igreja Adventista, foram 34 anos. Fora que eu trabalhei fora da obra também. E foi uma inspiração ser professora de tanta gente. Eu tenho amigos para esse Brasil afora. Tantos amigos, tantos alunos, ex-alunos que são gente importante hoje em dia. Só para citar alguns assim aqui por perto, o Alice Barbosa, diretor do IASP, o NASP e o ASP, e a sua esposa Cristina foram meus alunos no antigo IAE, o NASP São Paulo. Gente muito boa. Lá em São Paulo, Cristina Nery, eu me lembro bem dela, foi uma excelente aluna. Outra, a Elizabeth, filha do professor Nelson Barbosa. E aqui, a Selma, que está no IASP hoje, a Luciane Bahia, a Selma Fonseca, a Luciane Bahia, e
a Lislier, algumas assim, só porque vocês conhecem por aqui, são recentes, são gente muito amiga. E gente que está brilhando muito hoje na obra. E eu sinto que eu fui influenciado pelo papai, pela mamãe, nesse aspecto de vocação, né? E me dei bem vocacionalmente, muito bem mesmo. Não tenho nem assim um arrependimento de ter sido professora e incentivo a todos aqueles que sentem o dom a fazerem essa caminhada, porque é muito linda mesmo. E traz muitos frutos no sentido de amigos que não acabam nunca, e quando se encontram é uma alegria, é um prazer muito grande. Vê-los brilhando hoje. E isso me faz lembrar de Daniel, capítulo 12, verso 13. Eu até queria ler aqui, para vocês verem como isso é uma coisa tão bonita. Daniel 12, verso 3. Nessa versão aqui, edição revista e corrigida, e João Ferreira de Almeida. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então eu peguei esse verso para mim. Como professora eu ensinei. E trabalhando na organização adventista, tentei ensinar justiça e retidão, né? E eu vejo que meus alunos hoje estão brilhando, refugindo como estrelas. E eles vão brilhar sempre. E eu também, imagino que eu também estou brilhando ainda, porque eu brilhei sobre eles. Quer dizer, lógico que o sol maior é Deus que vem na gente, né? E eles estão brilhando sobre outros. Então isso vai ser um brilho eterno, que vai sempre continuar, até Jesus voltar, né? E eu penso assim que médicos não existirão mais na nova terra, talvez nem pastores, mas acho que professores sim, porque terão muitas criancinhas e os professores sempre terão uma maneira de contar histórias, de estar junto com elas ensinando. Então é uma profissão que vai durar na eternidade também. Eu acho que vai ser assim. Olha, pensando na minha vida todinha, a experiência mais marcante, eu vou dizer da minha vida, não tanto do meu ministério, porque foi magistério, né? Eu creio que foi essa escolha de ter sido uma professora. E também, das experiências mais marcantes que eu tive, foi pensando assim, na influência que esse pai e essa mãe tiveram na minha vida e na influência que eu e meu esposo tivemos sobre nossos filhos. Então, eu acho assim que família é que faz você ter uma experiência marcante. Sem família, sem um pai, uma mãe, uma família estruturada, fica meio difícil, mas é possível. Então, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, aos meus pais e aos meus irmãos, que são como pais para mim. A minha mãe teve que lutar muito, e eu, vendo o exemplo dela, isso marcou muito minha vida. 5 filhos para um pastor, na década de 30 e 40, não era fácil. Ela foi uma lutadora ali ao lado do meu pai sem parar, sabe? Trabalhando, sempre lecionando, ou trabalhando em hospitais, ou mesmo em casa, como parteira, e ajudando meu pai a educar meus irmãos. E essa experiência de uma vida frugal de um pastor que não era rico, que era lutador, me ajudou muito, porque eu tive desde 7, 8 anos ajudando em casa. Eu me lembro que com 9 anos, meu pai trabalhando em Belém, ali em São Paulo, no pastorado da igreja, minha mãe trabalhando em hospital, eu ficava só, meus irmãos no internato, ou então já casados, eu sozinha em casa, tendo que fazer as compras numa sexta-feira para sábado, arrumar uma casa e ser uma dona de casa com 9 anos. Isso foi tão bom para a minha vida. Tão bom para a minha vida. Sabe, foi uma experiência assim que marcou para o futuro. Eu poder ser diligente, uma boa esposa, uma boa mãe, porque fui preparada para isso, né? E eu agradeço a Deus pela vida não fácil, pela vida difícil. Ela ajuda a gente a formar um caráter mais forte e ser um lutador pelas coisas, né?
Então, isso eu agradeço muito a Deus. E uma experiência marcante também foi ser mãe, esposa de pastor. E Deus me deu esse privilégio muito grande de ser mãe de 2 filhos e esposa de um pastor muito dedicado. Meu texto favorito da Bíblia está em Salmo 37, verso 4 e verso 5. Eu vou dizer numa linguagem não tão moderna, né? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja amiga do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Por quê? Porque esses são meus versos prediletos. Olha, muito cedo eu estava noiva, com 18 anos, imagina. Com 18 anos. Graças a Deus, não deu certo. Eu fui me casar só com 27. Mas eu pensava, Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero ser tua serva. Então, eu me entrego a minha vida nas tuas mãos. E acha para mim aquele companheiro. E se não for para ter um companheiro, que eu seja feliz também. Mas eu quero te servir. E eu orava muitas vezes, todos os dias. E tentava, quer dizer, eu tinha uma comunhão com Deus mais íntima, desde moça. Isso me ajudou muito no colégio, as semanas de oração. Eu sempre estive no internato, que filha de pastor, acaba indo para o internato cedo. Semanas de oração me ajudaram muito a levantar cedo e no culto de oração que tinha no dormitório. Isso me fez ter uma comunhão com Deus e ser muito amiga dele, desde muito nova. Então, quando aconteceram essas desilusões amorosas, eu senti Deus guiando minha vida. Casei tarde, quer dizer, 27. Tive uma filha com 30 anos e um filho com 32. Mas foi muito bom. Deus dirigiu tudo. E eu sempre falo para as meninas, para as moças, para os rapazes, para quem for, entrega a tua vida nas mãos de Deus e confia nele que ele vai arranjar um bom companheiro, uma boa companheira para você. Não fique ansioso por isso, nem fique correndo atrás. Deus vai colocar no teu caminho a pessoa certa. Eu agradeço muito a Deus que Ele me deu exatamente o companheiro adequado, certo para mim, aquele que eu precisava. Falando em hinos, eu gosto de música. E lá em casa eu tenho um músico, que é o meu filho. E minha filha também gosta muito de música, meu genro, toda a família. Então eu não tenho assim aquele hino predileto. Mas voltando à minha adolescência, à minha época de congressos de jovens, de acampamentos, me marcou muito Melodias de Vitórias. E tem um hino ali que fala, meu caminho põe em tuas mãos, o que bate com o meu verso predileto. Né? Entrega teu caminho ao Senhor. E esse hino tem uma letra maravilhosa. A compositora é uma americana, e eu não consegui, não sei a data onde ela viveu, se o hino é só adventista ou o quê. Mas um hino que diz assim, meu caminho põe em tuas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nessas santas mãos estão gravadas meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que as escreveu. Esquecer-me não será possível. Meu nome está gravado nas mãos de meu Jesus. O meu maior sonho é ver Jesus voltar. Se não ver Jesus voltar viva, que eu possa fazer parte da primeira ressurreição, junto com meu esposo, com meus filhos, com meus netos e com todos os meus queridos, meus amigos. Estar no céu é o maior sonho da minha vida. Hoje.